Boa tarde com Jesus. Amém. Todos chegaram. Vamos nos colocar de pé para nós iniciarmos orando, como nós sempre fazemos. Só que hoje vai ser com o irmão Neville Nascimento. Cadê o irmão Neville, por favor? Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial, muito obrigado, Deus, por mais uma vez, por ter nos concedido, Deus, a oportunidade, o privilégio de estarmos reunidos na Tua casa mais esta tarde, ó Deus. Que possamos, ó Deus, aproveitar o nosso tempo aqui, ó Deus, e sermos abençoados, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, abrir o nosso entendimento, ó Deus, acerca da Tua palavra e que possamos ter momentos agradáveis, ó Deus, na Tua casa, Senhor. É o que te pedimos, ó Deus, e desde já te agradecemos por mais esta oportunidade, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Neville. Opa. Vamos iniciar cantando também agora. Já oramos, o irmão Eliezer já está aqui, já chegou de palmas. Vamos cantar. Amém. Boa tarde com Jesus. Amém? Pode sentar. Vamos começar cantando aí. Pode colocar o primeiro aí, irmão Enoque. Tem 4, né? Selecionou 4 hinos, qualquer um. Hoje tem festa lá no céu. Festa lá no céu, os anjos dizem glória a Deus, a alegria se espalhou entre os servos do Senhor. O povo santo está aqui e Jesus Cristo está também. Oh, aleluia, vou cantar e o Santo Espírito vai batizar. Isso é poder, isso é poder, isso é poder pra guerrear. E pela fé eu posso ver que todo poder com Cristo está. Isso é poder, isso é poder, isso é poder pra guerrear. E pela fé eu posso ver que todo poder com Cristo está. O inimigo vem nos espiar, mas é em vão contra o crente lutar. Caiu por terra toda maldição. O povo de Deus é campeão. Pode vir tantos quantos para ver. O fogo santo vai descer. Todos que vier contra Jesus vai acabar por perecer. Isso é poder, isso é poder, isso é poder pra guerrear. E pela fé eu posso ver que todo poder com Cristo está. Isso é poder, isso é poder, isso é poder pra guerrear. E pela fé eu posso ver que todo poder com Cristo está. Amém. Vamos cantar mais um? Mais um, irmão Enoque. Eu vagava pela senda de horror. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando Salvador eu vi sua
sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre sou, pela graça de Jesus, livre sou, aleluia, pela fé, livre sou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas pego hoje, canto a Deus louvor. Livre sou, pela graça de Jesus, livre sou, aleluia, pela fé, livre sou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre sou, livre sou, aleluia, pela fé, livre sou. Amém, amém. Amém? Ah, tá. Achei que vocês não estavam aqui. Vamos ouvir o pastor Joaquim Gonçalves agora, 18 minutos, né, irmão? Do último domingo, 18 minutos. Bom dia com Jesus. Eu sei que meu Redentor vive. Amém? Pois é. Nós temos perguntas, pessoas que aguardam uma palavra. Essa cartinha feita ao punho, ela termina nisso, eu pedi de oração pelo emprego de um filho. A gente levanta isso diante de Deus e seu filho terá o emprego que precisa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não sei, às vezes tem um problema que a pessoa não entende, mas não é com ela, não lhe afeta diretamente. E pergunta por alguém que não está interessado em nem ouvir. Gostaria de saber qual a diferença entre casar no Brasil e no Paraguai, ou no Paraguai, sendo que ambos são livres diante de Deus. Um é viúvo e o outro é solteiro. Ambos os dois, de acordo com a palavra, batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, eu não sei se a pessoa está perguntando para si mesma, não? Gostaria de saber qual a diferença que eu tenho entre casar no Brasil ou no Paraguai. Está escrito "e no Paraguai". Se pode ou não, gostaria que o pastor me respondesse essa pergunta, pois tenho muita dúvida e precisava saber, pois sei que o Senhor é o Pai, o pastor
é o mensageiro nosso. E por isso optei. Peço que me responda, por favor. Talvez seja a própria pessoa que está fazendo a pergunta, não? Aqui dá a entender que é casar no Brasil e no Paraguai. Eu não sei por que seria 2 casamentos. Ou deixar de casar no Brasil e casar no Paraguai, sendo que ambos são livres. Questão pessoal, às vezes, gosto. Às vezes quer casar lá no meio do mar, não? Dentro de um navio, de um barco. Fantasia. Coisas assim que acontecem, que fazem tanto pelo casamento no dia de casar. Depois, muitos se esquecem de fazer o principal, conforme acabamos de ouvir. Fantasia, a emoção, tem operado nos corações, nas vidas das pessoas. Isso generaliza. É uma moda que vira, não? Casar assim, casar daquele jeito, outro de outro jeito. E muita fantasia. Vamos ver depois o que vai ser. Dar importância àquele dia é bom, mas uma importância que não seja apenas uma fantasia. Não sei por que também ter que casar no Paraguai, mas eu respeito. Marido bruto, maníaco, o pior de tudo, exercendo cargo na igreja. E o pastor lhe dá cargo, sabendo de tudo. Até bater na esposa tem batido. Fez bem. É preciso tratamento. Um tratamento com psiquiatra. Porque agir dessa forma só pode ter um desajuste mental e espíritos aproveitam isso. Há homens que criam uma barreira com as suas esposas, não querem deixá-las, mas pensam que elas são giral de pancada, não? Sofrendo as maiores injustiças. Que Deus tenha misericórdia da senhora. Quem deveria ajudar muito aí é o pastor, não? O pastor e o médico. Deus abençoe. Eu mostro isso para Jesus. O seu e-mail está diante de Deus.
Deixa eu colocar em ordem aqui. Isso aqui que eu pus. Pessoas com vida suja e são batizadas assim mesmo, às vezes fumando, fazendo as coisas do mundo. O irmão Branham disse que, em outras palavras, desce um pecador seco, roupa seca, não? E levanta mesmo um pecador molhado. O que significa que não adianta isso. Essa ministração é necessária. Essa conversa é necessária. Às vezes, numa leva de batismos, como eu mesmo vi lá nos Estados Unidos, lá no Tabernáculo Branham, pessoas batizando. E parece que foram lá para serem batizadas. E naquele tempo eu estranhei de um rapaz que estava com uma bermuda ali pelos joelhos durante a reunião e depois foi batizado. Bom, eu entendi que ele foi tocado na hora lá. E por isso se batizou. Naturalmente, ele se consertou da parte externa, não? É que eu fiquei crendo. Então é lamentável que a pessoa sente muito e dificuldade na igreja por causa disso. Esse que é o mal. Tem que cair 1000 à tua esquerda e 10.000 à tua direita e você não ser atingido. Basta ter a mensagem, o sinal. Deus disse para o irmão Branham que todas as mensagens são a mesma. Basta ter a mensagem, o sinal aplicado na vida. Ninguém impede, igreja não impede, marido não impede, esposa não impede. Aumenta o sofrimento, até diminui os dias de vida. Mas ninguém pode impedir. Você está com a mensagem na mão, ninguém proíbe você vivê-la. Viva a mensagem, sem olhar para a esquerda nem para a direita, olhando sempre para a palavra. Ninguém te obriga a aceitar, praticar o erro, porque alguém pratica na igreja. Ninguém te obriga a isso. Então, viva você, porque o arrebatamento é, sem dúvida alguma, uma subida. O importante é você estar nessa subida ao encontro do Senhor nos ares. Amém? E ninguém pode te impedir, uma vez que você tem a mensagem. Leia e ore.
Bom, essa aqui é sui generis. Deixar por último. Essa questão aqui das almas debaixo do altar e o irmão Brana na cortina Além do Tempo esteve lá na sexta dimensão e queria ver Jesus, e Jesus estava mais acima. Isso eu também não compreendo. Eu não sei responder. É melhor você ouvir que eu não sei do que eu falar de mim mesmo. Eu sei o seguinte, que quando eu leio uma mensagem que o irmão Brana disse uma coisa, eu creio daquela forma que ele está dizendo naquela mensagem. Vou ler outra, se ele fala outra coisa, eu creio conforme está escrito. E não quebro a cabeça, porque isso não vai interferir na eleição, na predestinação. É muita coisa que nós não entendemos. Ele próprio, a irmã Hope, quando ele chamou, ela diz para ele, você não sabe, você prega isso, mas você não sabe o quanto é importante, quanto é mais importante que você pensa, do que você prega. Ela quis dizer isso. É muito mais glorioso. Amém? Agora, vocês que estão aí, em outro país, está nos Estados Unidos, é a coisa sui generis, perguntando se pode apresentar um bebê pela internet. Eu nunca fiz isso. Se você trouxer esse bebê, aqui você vai fazer uma oração dedicando essa criança, sabendo que quem dedica são os pais. Eu não tenho como doutrina, eu não digo que todas as igrejas têm que fazer isso. E ninguém deve fazer simplesmente porque faz. Mas eu achei importante, muito significativo, a mãe e o pai dedicarem. Elas estão assumindo um compromisso de criarem aquela criança no caminho do Senhor. Vocês não são batizados. E começa por aí o exemplo. Não é certo? Eu peço a Deus, você aí com o bebê nos braços, faz uma oração, dedicando, fala o nome dela ou dele. O pai também faça o mesmo. E eu peço a Jesus para ouvir. A igreja pede de mãos levantadas para ouvir
a oração desses pais por essa criança, Lauren. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, no livro de São Mateus, capítulo 18, versículo do 12 ao 14. São Mateus, capítulo 18, versículo do 12 ao 14. Prontos? Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se, porventura, a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Amém? Amém. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais a respeito disso, de você sair um pouco do caminho do Senhor. A respeito desse assunto nós vamos tratar, mas antes disso, meus irmãos, eu queria alguns destaques da escola, quem tiver. E quando a gente fica trabalhando no momento do culto da escola, das programações da igreja, a gente pode passar por alto alguma coisa que é falado aqui, que é ensinado. E esses destaques ajudam a gente que trabalha. Eu, por exemplo. Vocês podem pensar, não, irmão Adailton, mas só você? Por isso que você fica pedindo os destaques desse tanto? Mas deixa, irmãos, é bom. Eu acho bom. Mas vamos ver até onde vamos. Quem tem destaque? Irmão Neville Nascimento, da escola. Bom, pastor, a primeira palavra que ele falou foi que servir a Deus de verdade compensa. Aí as reticências aí. Foi você, irmão? Nossa fé não está nos sinais, está na palavra. Amém. Nossa fé não está nos sinais, está na palavra. E servir a Deus compensa. Crianças e adultos. Uma irmã? Jovens, sejam dedicados a Deus, nada de ser jovens apagados, porque se apagarem aqui dentro, vão acender lá fora, sem dúvida. Amém. O que é ser apagado, irmão Isaías? Dá curto-circuito. O que é ser apagado, um jovem? O que você acha que é? Não ser dedicado para as coisas de Deus, não ter iniciativa com nada. Mais uma irmã, se tiver por aqui ou no conjunto. Enquanto mais você estiver com Deus, mais Deus estará com você. Amém. Quanto mais você estiver com Deus, mais Deus estará com você. E os destaques parece que estão combinando com o que nós vamos falar aqui hoje. Tem mais alguém, algum irmão? Você precisa conhecer a profundeza de Deus. Amém. Conhecer Deus plenamente. A mensagem da hora é tão humilde que nem todos podem receber os benefícios dela.
Amém. Acaba passando por alto às vezes. Não tem uma coisa mais firme e concreta do que a fé na palavra. Amém. Não há nada mais firme e concreto do que a fé na palavra. É a Ana Lloyd que vai falar? Por que ela está sorrindo assim, irmã? Hã? Nós devemos trabalhar, estudar, fazer o que for, mas não deixar Deus de lado. Amém. Estude, trabalhe, faça o que for, mas não deixe Deus de lado. Muitos irmãos e irmãs hoje. Se Deus não te ajudar, lá fora você não vai conseguir nada. A prova que temos o Espírito Santo é porque cremos na palavra de Deus. Amém. Se você está em dúvida que tem o Espírito Santo, lembre-se, faz um raciocínio, pensa um pouco. Eu creio na palavra de Deus, eu creio no profeta, na mensagem. Amém. Como você pode provar que Deus vive? Porque Ele é sem o meu coração. Amém. Palavras do irmão Brana. Perguntaram para ele, como você pode provar que Deus vive? Porque Ele vive dentro do meu coração. Amém? Todos sabem responder agora, se alguém perguntar para vocês. Como que você sabe que Deus vive? Porque Ele vive, Jesus Cristo vive, porque Ele vive dentro do meu coração. Mais alguém? Irmão Deusdete? Filho do homem é a palavra revelada. Filho do homem significa palavra revelada em sua totalidade. Ela faz o mesmo que Jesus fazia, só que é a palavra. Amém. Deus continue, tem? Deus continue abençoando. Tem, irmão? Completar o da irmã Luísa. E é pouquíssimas gente que pode conhecer esse Filho do Homem. Se ele fisicamente aqui foi um centésimo de, como diz o irmão Brana, de, como é que ele falou? Um centésimo de 1 milhão, como é que é? A minoria mesmo. Ele disse que a maioria nem soube que Jesus estava na terra, quanto mais na palavra. Se vendo Jesus fisicamente fazendo milagres, eles não puderam conhecer ele, saber que ele era Deus, quanto mais a palavra. Agora, se você consegue ver que a mensagem do irmão Brana é Jesus na terra outra vez, então seja a pessoa mais feliz que existe no mundo, porque você é um de 1 milhão. Um de 1 milhão. Porque Jesus não vai pisar na terra mais, a não ser para sentar no trono de Davi. Mas ele está na terra, ele disse que estaria antes da sua aparição nas nuvens, ele estaria sobre a terra. Como? A sua palavra manifestada outra vez, revelada. E essa palavra faz tudo que Jesus fazia, só que são pouquíssimos que podem ver, que podem receber. Então, se você recebeu, se você vê, se você consegue milagres através da palavra, dê glória a Deus, porque quase que é 1 de 1 bilhão, viu? Amém. E outro dia eu estava pensando também, tem como vir para cá, irmão Naldo? Outro dia eu estava pensando também, só na China, o país mais populoso do mundo, creio que a maioria aqui sabe disso, é mais de 1 bilhão de pessoas, irmão Naldo, na China. É gente demais. 1 bilhão.
Aí se for juntar toda a população do mundo, me parece que dá cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo. E olha só quem é que está aqui hoje. Você, irmão Naldo. Irmão Arley. Vocês que estão sentados aí, 7 bilhões, daqui não sei quantos anos, poucos anos, vai ser 8 milhões, se não acontecer o arrebatamento, que eu acho difícil. Mas a tendência é chegar nos 8 bilhões daqui a pouco tempo, e nós estamos aqui, fomos escolhidos dentro desse tanto de gente que existe no planeta Terra. Amém. A palavra de Deus é tão simples, mas tem hora que desperta a gente, né? Eu achei muito bom quando o pastor falou da multiplicação dos pães, que ali foi muito que estava sentado com Jesus e comeram daqueles pães, mas nem todos reconheceram que ele era Jesus. Eu fui pensar coisa, sabe o que é verdade mesmo? Aí ele trouxe também para cá hoje, né? Para a era que nós estamos vivendo, que é muitos que veem falar em Jesus, vê muitas igrejas, pregações, e nem todos sabem, não receberam Jesus. A gente que está em pé aqui diante do povo, a gente vê muita gente assim desligada, né? Parece que vem, não sei nem porquê, mas olha mais no relógio do que no pastor. Principalmente vai chegando na hora de terminar e não está nem aí. Está sendo pregada a palavra, mas acho que não está lembrando que pode ser Jesus que está falando, pode ser não, que é Jesus que está aqui dentro. Muito desligado, a gente fica prestando atenção às pessoas, várias pessoas que está aqui sentado, mas não sei, não está. Amém. Deus continue abençoando o irmão Naldo Nascimento. Cadê a irmã? A irmã Dalva está ali. Levanta a mão, irmã Dalva. Se você não deixar nada te esvadir, você pode ter certeza de quando você precisar de Deus, Ele estará com você para te ajudar. Amém. Deus continue abençoando a irmã Dalva. O Robson Joel também tem. Lembra aquela hora que o pastor falou assim, que Jesus nasceu num lar tão simples, tão pobre, de uma cidadezinha tão pobre que nem Israel conseguiu conhecê-lo também, né? E o irmão Brana também nasceu num lar tão pobre também que hoje os astros, essas pessoas maiores também não reconhecem. E só a noiva tem esse privilégio. Jesus teve que cegar seu próprio povo, Israel, para que nós tivéssemos oportunidade. Amém. Pense quão grande isso é. Me parece que o irmão Brana fala que Jesus era um nome bem comum naquele tempo. Era um nome bem comum naquele tempo em Israel, Jesus. E Jesus nasceu num lugar simples, nós sabemos como, e recebeu o nome mais simples que havia naquela região, em Israel, naquele tempo. E da mesma forma foi o nosso profeta, irmão William Brana, nasceu num lugar simples, recebeu o nome mais simples que existe, mais comum, tão comum que até aqui no Brasil nós temos o Williams, e é nessa simplicidade que nós vivemos hoje. O Monaldo disse que tem pessoas que não estão vendo nada, né? Está pregando, não está vendo nada. Mas eu acho bom ver os destaques, porque às vezes a gente está falando coisas aqui no púlpito e a gente mesmo pensa que não tem ninguém prestando atenção naquilo. E depois são tantas pessoas que dizem aquilo, quer dizer, anotou aquilo, guardou aquilo, né? Então, isso aí ajuda nós que pregamos. Às vezes o pregador está pregando uma mensagem muito simples, até falando coisas que o povo ouve quase todo dia. E pensa assim, o povo não está muito interessado nesse assunto. Mas depois, pelos destaques, a gente vê que a igreja realmente valorizou aquilo que foi falado. Guardou, anotou.
E sem falar que isso fica na vida, né? Na vida de cada um de nós. Então nos anima a continuar pregando. Eu acabei de estudar as eras, acho que tem uns 5 meses. Me deu vontade de estudar de novo. O pastor Jéssica pediu para estudar com as crianças, gostei. Ontem lá no culto em Reunidas, a minha oração final foi, eu disse assim: Senhor, foi pregado, a tua palavra foi pregada, simples, e as pessoas estão correndo atrás de multidão, grandes pregadores, e nós temos nossos cultos simples, mais ou menos assim eu falei. E me lembrei, pastor Jéssica de manhã falando sobre nosso profeta Jesus. Na era de Esmirna, o nosso profeta chega a falar que a simplicidade é a chave da palavra. A simplicidade, ela torna a ser a chave da palavra. Por isso o mundão não vê, porque eles não estão preocupados com a simplicidade, procurando grandes coisas. Por isso que o pastor Joaquim falou naquela... Nós assistimos aqui, acho que nós assistimos aqui, ou foi eu sozinho, não lembro, mas eu acho que foi aqui, de um rapaz que o vô dele estava feliz por ele ter passado em um vestibular difícil. Foi aqui? E pastor Joaquim, queira Deus, depois de um tempo ele continue lavando os pés dos irmãos, ou seja, continue simples, depois dele ter passado nesse vestibular, um concurso, não lembro bem o que era. Amém. Não saiam da simplicidade. Amém? Foi o que destacou mais aqui nesses destaques hoje. Mas, meus irmãos, deixa eu só passar uma atualização aqui. Vocês lembram lá da Rússia, que nós falamos, que estaria para ser o processo lá a respeito da mensagem? Primeira fase, para quem não estava aqui, para quem não lembra, a Rússia está querendo impedir que sejam veiculados 21 sermões do irmão Brana, lá na Rússia, o maior país do mundo. Inclusive as 7 eras da igreja. Aí teve a primeira audiência, foi em novembro. E acabou que os acusadores, eles não entregaram provas muito convincentes de que a mensagem seria... Qual foi a palavra que eu disse? Extremismo, de que a mensagem seria extremismo. Eles estão acusando a mensagem do irmão Brana de extremismo. Esses acusadores não apresentaram provas convincentes para o juiz. Daí o juiz adiou para janeiro, dia 16, 17 de janeiro. Daí teve a audiência. Porém, vou ler aqui. Dia 18 de janeiro de 2018, a atualização sobre a Rússia. O julgamento que estava previsto para começar ontem em São Petersburgo foi adiado para quarta-feira, 21 de fevereiro, só o próximo mês agora. Desta vez foram os nossos advogados que pediram o adiamento. Foram o pessoal da mensagem, os advogados que estão defendendo a mensagem, que pediram o adiamento. Desta vez foram nossos advogados que pediram o adiamento. A equipe anunciou que o trabalho não estaria pronto antes do dia 12 de fevereiro. Então o juiz nos concedeu um tempo extra por esse motivo e pôs para que o julgamento inicie-se no final de fevereiro. Agradecemos suas orações contínuas pela batalha à frente. Amém. Então ainda não acabou, tá bom, meus irmãos? Entenderam? Alguma dúvida? Amém. Mas vamos falar um pouco a respeito de
afastamento da palavra? Qual a distância que você está da palavra? Qual a distância que nós estamos de Deus? É possível medir essa distância? Será? Irmãos, irmãs, será que é possível medir a distância que nós estamos da palavra na nossa vida individual? É, irmã Ana Sara? Ela disse que não. Mas eu quero um irmão ou uma irmã aqui, por favor, um voluntário, de preferência jovem, para nós fazermos uma pequena experiência. Enquanto você se decide aí, vou ler aqui a influência de um homem sobre outro, parágrafo 77. Deste modo, agora você vê a razão porque é coisa perigosa tentar comprometer e fazer alguma outra coisa, ou tentar se exaltar dentro de si mesmo e dizer: ó, eu posso fazer isto e ganhar mais dinheiro, eu posso fazer isto e todos os irmãos concordarão comigo, eu posso comprometer sobre esta palavra e até 99% dos ministros mudarão rapidamente de posição. Isso está bem, isso é bom. E eu sei agora, muitos deles chamam o que é pães e peixes, vendo as pessoas curadas e os discernimentos e os poderes de Deus e assim por diante, manifestados. Eles o levam ali para conseguir reuniões e para conseguir pessoas nas suas igrejas e coisas. Porém, quando se trata de concordar na palavra, eles se afastam dela. Está vendo? Não se pode fazer isso. Permaneça com a palavra. Permaneça com a palavra. As infalíveis realidades do Deus vivo, 122. Bem, há somente uma maneira de fazer a verdade. Esta é permanecer com a palavra. Alguém saiu da palavra em algum lugar. Eles têm porção da verdade, então eles vão e colocam um desvio nela. Eles afetam a rodovia e fazem um desvio. Permaneça com a palavra. Independente do que aconteça, o nosso recado de hoje, permaneçam com a palavra. Em 2005, me parece que esse foi o ano, lá na Ucrânia, país da Ucrânia, perto da Rússia. Acabamos de falar na Rússia, agora vamos falar da vizinha dela. A Ucrânia. Tem um lugar lá chamado Catatumbas de Odessa. Não é um cemitério não, tá? Chama-se Catatumbas porque lá é um lugar de minas, onde os mineiros trabalhavam lá escavando para tirar ouro. Eu creio que era ouro. E durante o tempo, nessas escavações, eles escavaram tanto que lá virou um emaranhado de cavernas, que se você entrar lá e não ir marcando os lugares que você foi, provavelmente você nunca mais sai de lá vivo. É o maior complexo de minas do mundo, dá 2.000 e tantos quilômetros quadrados, tudo, o total. Fica embaixo dessa cidade de Odessa, na Ucrânia. Enfim, um grupo de jovens de uma escola lá resolveu ir lá na virada de ano, de 2004 para 2005. Foram lá, entraram e uma delas, uma moça desse grupo de jovens, acabou se afastando um pouco. Eles não se conta bem o porquê. Dizem, parece que foi para que ela queria ir ao banheiro. Só que ela nunca mais voltou. Foi encontrar o corpo dela depois de 4 meses, cerca de 8 quilômetros de distância do lugar de onde ela estava. Eu falei 2.000 metros, foi? A extensão é 2.000 quilômetros. Eu errei aqui. 2.000 quilômetros. E encontraram o corpo dela cerca de 8 quilômetros do lugar de onde a entrada que eles haviam entrado.
Isso, estou contando essa história para vocês. Outras pessoas já morreram lá também, nesse lugar, por tentar entrar, se aventurar por lugares que eles não conheciam. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Mais ou menos isso aqui que nós lemos. Não saiam da palavra. Nós não temos nada o que ver lá fora. Principalmente os jovens, que é a fase que merece uma maior vigilância, não sei se eu posso dizer assim, da nossa parte mesmo, da parte dos nossos pais. Amém? Mas a pessoa que vai vir aqui, para a gente fazer essa dinâmica, o irmão Robson Joel. Irmão Robson Joel, você consegue ler letra desse tamanho, irmão Robson? Consegue ler desse tamanho? Esse tamanho, a letra. Eu vou pedir, só para demonstrar melhor para vocês, para o irmão Robson ir lendo a Bíblia no Salmo aqui para nós. E eu vou afastando a Bíblia um pouco, tá bom, irmão? À medida que você for lendo, eu vou afastando e você continua lendo. Até você falar, irmão Adailton, não consigo mais. Tá bom? Tá bom? Ajuda aqui. Deixa que eu seguro. Vamos. Só passando. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que... Ai. Mas o irmão Robson, parece que ele não estava enxergando o nome benignidade no começo, depois que passou a enxergar direito, foi isso? Porque o nome benignidade não saía assim muito, né? Amém, muito obrigado, irmão Robson, pode se assentar. Mas o que nós queríamos mostrar para vocês com isso aqui, irmãos, é o seguinte: à medida que você vai se afastando da palavra, não tem como você ter mais aquela mistura, de se misturar mesmo com a palavra, até ficar igual café com leite. Quando você se mistura com a palavra, você e Deus ficam um só. Não quer dizer com isso, a gente faz de maneira exagerada, não quer dizer com isso que você vai se afastando aos poucos e Deus vai se afastando, e você vai se afastando de Deus. Porque o irmão Brana fala, se você sair 1 milímetro da palavra, você já está todo fora da palavra. Amém? Entenderam o que nós queríamos passar para vocês? Vou ler aqui mais um parágrafo e vocês preparem as perguntas de primeiro livro de Samuel. Tá bom? Hebreus, capítulo 2, primeira parte. Se você falhar, você falha por si mesmo. Você simplesmente se afasta da palavra.
Mas desde que você permaneça com a palavra, isto não pode falhar. Se a palavra dos profetas fez tal e tal coisa, quanto mais será a palavra de Cristo? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Pense nisto, falando pelo Senhor. Quantas vezes podíamos voltar? Onde poderíamos parar? Bem aqui por 1 hora, quando Jesus veio, Ele é o mesmo ontem e para sempre. Amém? Enquanto vocês organizam aí as perguntas sobre o primeiro livro de Samuel, vou contar uma história que o pastor Antônio me contou, achei interessante hoje. Ele disse que ontem, quando eles estavam indo lá para o assentamento Reunidas para fazer o culto, eles acabaram passando da entrada que vai para Reunidas. Faltando 5 quilômetros do outro lugar, de uma outra vila que tem logo após o assentamento Reunidas, eles perceberam que tinham passado. Segundo ele, não tem como você errar a entrada. E a irmã Luísa só falando, é porque é longe, pastor Antônio, é porque é longe, pastor Antônio, é porque é longe. E eles andando. Aí, perceberam que estavam errados. Aí voltaram. Aí eu esqueci. Encontraram uma Paraty, é isso? É que nós fomos, a terceira vez que eu passo por essa estrada aí, né? Aí nós vamos embora. E eu ia assim um pouco meio rápido. E na realidade a entrada lá não tem como passar sem ver ela. Ela é bem visível, a entrada lá que desce para a Reunida, no entroncamentozinho lá chamado Bado Miguel. Era Miguel, né? Mas aí a gente vai. E a coisa distraiu tanto, eu acho que eu estava olhando só para frente assim, ó. Eu não estava vendo nada dos lados. Passamos. Não vi placa, não vi nada, não vi casa, não vi nada, fomos embora. Minha esposa disse que falou, mas eu também não dei atenção para isso. Fomos embora. E eu pisei. Aí, chegando na frente lá, esse lugar é estranho, isso aqui é estranho. A irmã Luísa, é porque é longe, pastor Antônio. E eu pisei. Não, mas esse Miguel está longe demais. Nós não chegamos nesse Miguel. Não, mas é porque é longe. Vamos embora. Aí rodemos, não, mas esse lugar aqui, não, eu não lembro disso aqui, não. Não, mas é porque é longe. Aí nós fomos embora. Aí umas queimadas, não, nós não lembramos dessas queimadas aqui, não. Não, mas é porque quando nós veio aqui, depois que nós veio aqui, já queimou. Então tá bom, andei. Aí rodemos. Aí eu dei um pulo numa grota lá, quase que mato todo mundo do coração. Mas não parei também não, pulei e fomos embora. No barranco de areia lá, oxe, trem estranho. Aí fomos embora. Aí quando chegamos num pasto, isso nós já tínhamos rodado demais. Chegamos num pasto, do lado esquerdo. Aí eu falei assim para minha esposa, você lembra desse pasto aqui? Não. Eu digo, eu não lembro desse pasto. Aí chegamos numa ladeirinha bem a piques, assim. Ela falou, eu não lembro dessa ladeira. Eu também não. E eu pisei. Vamos embora. A irmã Luísa, não, é porque é longe. É porque é longe. Vamos embora. E eu pisei. Aí, rodemos. Aí, paremos. Pá! A placona lá. Como é que é o nome? Baviela. Para a esquerda. Eu digo, estamos errados. Estamos errados mesmo. Nós já tínhamos rodado demais. Quantos quilômetros, mais ou menos? 12 quilômetros, irmã Luísa. 12 quilômetros. Passemos da entrada mesmo. Aí está lá, 5 quilômetros para Baviela. Aí eu digo, e agora? Eu não sei quantos quilômetros dá da Baviela para frente, para a vila.
para nós voltar para trás, eu não sei quantos quilômetros nós já rodou. Daqui para Baviela é 5, mas para frente eu não sei. E não sei a estrada também, da Baviela para lá. Aí, irmã Luísa falou assim, pastor Antônio, não tem nada errado. Não tem nada errado. E não tem mesmo não, para o cristão não tem nada errado não. O que Deus faz para o bem do cristão, não tem nada errado. Porque errado ele não faz para o cristão, para o seu filho. Ele só faz o correto. Aí nós vamos por aqui mesmo. Aí eu peguei a estrada e comecei a rodar. Quando eu comecei a rodar, lá vem uma Paraty de lá para cá. Aí eu pedi parada, aí... E na toada que ele veio, eu digo, não vai parar não. Aí ele parou, já passando de nós assim, cavando já buraco no chão, freado. Aí eu dei uma ré, falei com ele, procurei o senhor sabe me dizer quantos quilômetros tem da Baviela para Reunida? Ele não respondeu. Ele disse assim, você está indo fazer culto lá? Aí eu falei, sim. Paz do Senhor, meu irmão. Aí eu já peguei um cartãozinho, um folheto e pus na mão dele. Aí falou, olha, é bom vocês voltar por onde vocês veem, porque por aqui vai ficar mais longe. Aqui é só 5 quilômetros, mas para lá vocês vão ter que fazer rodeio, vai ficar mais complicado, mais longe. Vocês voltam por aqui, que é estrada reta. Aí vocês voltam, passa a ponte, não sei, branco, não sei de quê, que eu já esqueci. Aí passa a primeira entrada, a segunda entrada é a entrada do Miguel. Aí vocês pegam direto e vai embora. Aí ele pegou a estrada, nós seguimos ele, na próxima entrada ele entrou e nós passamos e fomos embora. Aí eu lembrei da história do irmão Brana, que o avião teve que fazer um pouso de emergência para ele orar para aquele rapaz que estava morrendo, que ele mesmo não sabia onde que era, mas ele foi descer na rua e o Espírito Santo, entra aqui, passa por aqui, vai ali, e ele com a sua pastinha na mão, seu chapéuzinho na cabeça, de repente está lá aquela irmã escorada lá no portãozinho de grade lá da sua casa. Bom dia, pastor! Quem lhe falou que eu sou pastor? Eu vi em sonho, mais ou menos assim. Foi isso que Deus fez. Deus nos levou lá na entrada da Baviela, essa distância todinha, só para dar um folheto e um cartãozinho para aquele rapaz. Quem sabe ele é o último eleito. E nós voltemos para trás, cheguemos a tempo ainda e fizemos o culto e foi uma tremenda bênção. Não foi não, irmãos? Uma tremenda bênção. Não teve tanta gente assim não, mas foi bom demais. Graças a Deus. Amém. Era essa história que eu queria contar para vocês, irmãos. Só que ele não me contou com essa riqueza de detalhes que ele contou aqui. Ele pôs bem mais detalhes aí. Amém. Quem tem as perguntas? Sim, irmão Elias Casimiro. As pessoas podem pensar assim, mas o pastor Antônio todo dia está na reunida, todo mês está na reunida, e a terceira vez que ele passa na estrada, é porque lá são 4 ou 5 assentamentos. E eles, um passa para o outro, né? De um você passa para o outro. Então tem três estradas de você ir para lá, dependendo se você pegar o mesmo roteiro. Então, é por isso que ele falou, só a terceira vez que ele passa por lá. É porque a gente tem mais de 2 anos vai para lá, né? Ué, que isso, pastor Antônio, terceira vez que ele passa por lá, né? Então, para esclarecer, né? Tem várias estradas de chegar até na Reunidas. Amém. Eu necessitava desse esclarecimento, que eu também fiquei na dúvida. 3 vezes, pastor Antônio, só? Irmão Elias Medeiros levantou a mão. Como é que é dos irmãos para as irmãs? É assim que está funcionando? As perguntas? Como que Davi se conduzia diante dos servos de Saul quando ele ia para a batalha? Como que Davi se conduzia diante dos servos de Saul
quando ele ia para a batalha? Quem responde? Irmã Ruth. Qual das duas? Eu lembro que, não sei se é só essa palavra, mas a Bíblia fala que ele se conduzia, entrava e saía com prudência. Tá certo, irmão Elias Medeiros? Certo? Certa resposta, irmã Rosângela. Parabéns. Mais um. Agora as irmãs fazem para os irmãos, correto? Quem tem pergunta aqui das irmãs? Irmã Ana Paula. Vai direcionar alguém, irmã Ana Paula, não? Quando Jonatas e Davi fizeram a aliança, de que Jonatas despojou-se? É para os irmãos. Pode. Se tiver escrito, não tiver na Bíblia, pode. Ele se despojou da... Deixa eu ver se eu acho que eu fiz essa pergunta. A capa que trazia sobre si, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. Certo, irmã Ana Paula? Parabéns, irmão Isaías. Amém. Do jeito que o pastor Jedson pediu. É o seguinte, irmãos, eu esqueci de falar. É primeiro livro de Samuel, do capítulo 18 ao capítulo 21, que ficou combinado dos rapazes e as moças, de toda a igreja estudar. Irmãos, mais alguém? Irmão Robson, Joel. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de um homem. Qual é o nome dele? Isso aí ficou para trás já, não ficou não? Ficou. Qual o capítulo? Nós já estamos no 18, irmão Robson. Mas quem quer responder? Essa aqui eu creio que as irmãs saibam. Sabe, irmã Jéssica? Irmã Mayra? Irmã Heloísa? Irmã Ruth? Irmã Ruth? Irmã Janinha? Não é possível. Sabe? Quando Samuel jogou a sorte, como é que fala? Tirou a sorte. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicado por sorte a tribo de Benjamim. Tá certa a resposta, irmão Robson? Benjamim, certo. Amém, parabéns. Eu falei que todos sabiam, mas eu estava pensando outra coisa aqui. Irmã Ruth. Por qual motivo Saul passa a odiar Davi e procura matá-lo? Por qual motivo Saul odeia Davi e procura matá-lo? Irmão Isaías. Mais alguém? Ele passou a demonstrar o seu ódio por Davi a partir do momento em que Davi voltava de uma peleja contra os filisteus e as mulheres de todo Israel cantavam Saul feriu a milhares e Davi a 10 milhares. Creio que é algo do tipo. Certa resposta, irmã Ruth. Amém. Esses jovens estão estudiosos, graças a Deus. O irmão já tinha levantado lá, irmão Neville. Pode deixar que eu fazer. Quem foi o que a esposa de Davi fez para salvar ele das mãos de seu próprio pai? Que a esposa de Davi fez para salvar ele das mãos de seu próprio pai.
Eu não me lembro bem como está escrito na Bíblia, mas parece que ela mandou. Ele chegou no quarto, aí ela contou para ele o que Saul queria fazer, e aí ela mandou ele pular a janela e fugir, para que quando os soldados de Saul chegassem, ele não estivesse lá. Aí ela se deitou na cama e colocou uma estátua na cama e cobriu ela com algo por cima. E aí, quando os soldados chegaram, eles perguntaram onde estava Davi, e ela disse que ele estava doente. Aí eles foram até a cama e lá estava a estátua e não ele. Essa resposta, irmão Moisés? Mais ou menos isso, não é? É mais ou menos. Amém. Ela resumiu um pouco, colocou algumas coisas, alguns detalhes também. Mais alguma irmã? Foi os irmãos agora. Olha, a própria irmã Jéssica. Por que Saul temia a Davi? Temia a Davi. As irmãs estão respondendo de irmãs também? Por que Davi temia Saul, irmão Elias Medeiros? Saul temia Davi, né? É porque ele sabia que Davi era ungido do Senhor e sabia que Deus andava com Davi. Isso, falei a pergunta errada. Por que Saul temia Davi? Está certa a resposta, irmã Jéssica? Porque o Espírito o Espírito de Deus havia se afastado de Saul. Isso. Veio outro Espírito da parte de Deus também, mas não o mesmo. Amém. Outra irmã, outro irmão, na verdade, Moneville. Davi estava fugindo de Saul, e aí ele foi procurar abrigo a Aquis, rei de Gate. Mas quando ele chegou lá, ele foi identificado, ele foi reconhecido. Esse aí é Davi. E ele temeu. O que ele fez? Essa parte é da agora, é? Irmã Ruth, a irmã Ruth que ainda não... Eu não sei a resposta completa, não sei se vai ser assim, mas ele fingiu-se de doido. Errado. Está errado? Quem fez a pergunta, irmão Neville? Está certo? Está certo, irmão Neville. Hã? Amém, certa resposta. Mais uma irmã. Irmã Ana Paula, então. Vai direcionar para alguém, irmã Ana Paula? Ou mesmo vai responder? O que pediu Saul em troca de sua filha Mical? Ele não pediu um dote, ele pediu algo. Saul não pediu dote. O que Saul pediu, irmão Isaías? Não o que Saul pediu, né? Quem vai responder é o irmão Isaías. Ele pediu 100 prepulsos de filisteus. Confere, irmã. Certa resposta, irmão Isaías. Vou fazer uma pergunta aqui. Vamos ver. Qual foi o primeiro plano de Saul? O primeiro plano de Saul para que Davi morresse. Irmã Jéssica, tem certeza, irmã Jéssica? Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Eu não tenho certeza, mas eu vou falar. Que ele falou para Davi que ele não tinha necessidade do dote, então que ele queria os 100 prepúcios dos filisteus, mas ele já mandou ele para a batalha contra os filisteus para ver se ele não voltava de lá. Deixa eu ver se essa é a primeira.
Pelo que Saul disse a Davi: Eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso e guerreie as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Errou a filha. A irmã Jéssica só errou a filha. Mas Mical continuou no mesmo plano de Merabe também. Meio ponto, mais ou menos. Uma irmã, tem mais irmãs que tem pergunta aí? Tem, irmã Ruth? Jonatas se despede de Davi na sua partida. E quais as palavras que Jonatas usou para jurar afeição a Davi? Ele jurou afeição a Davi, né? Porque ele, a partir daquele momento que ele passou por aquilo diante do pai dele, ele gostou dele, porque ele sabia que Davi era justo. E quando ele foi partir, ele usou uma frase para identificar a afeição dele diante de Deus. Qual é essa frase? Não, irmã Ruth. As perguntas estão leves, irmã Ruth, irmã Ruth. Quem sabe dos irmãos aqui? Uma frase, irmã Ruth. Só uma frase. Ele falou tanta coisa. Irmão Neville. Entre tantas coisas que ele falou, não sei se essa é a frase que a irmã está procurando. Ele falou que Davi seria rei e ele seria o seu segundo. Não sei se é totalmente isso. É isso, irmã Ruth? Não é. Tem algum irmão? Vou passar para as irmãs. Aqui primeiro. Ele falou que o Senhor estaria entre a descendência dos dois. Foi isso? Qual é a frase toda? O Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência, perpetuamente. Amém. Muito bem, irmão Neville. Mais algum irmão? Tem pergunta, irmão Elias Medeiros. Difícil. Davi fugiu de diante do rei Aquis e se escondeu numa caverna. Qual era o nome da caverna que ele se escondeu? Para livrar do rei. Qual o nome da caverna que Davi se escondeu quando ele fugia do rei Aquis? O nome da caverna. Mãe Leonai. Caverna Adulão, é? Adulão? Caverna Adulão. Ela respondeu, irmão Elias Medeiros. É essa a caverna? Certa resposta. Tem pergunta? Parabéns. Caverna de Adulão. Faltou a preposiçãozinha de. Caverna de Adulão. Então, irmão Elias Medeiros, foi só meio ponto. Ela esqueceu do de. Amém? Alguém tem mais perguntas? Irmã Joyce. Quando Merabe foi prometida esposa de Davi, ela foi prometida a outro homem. Qual era o nome desse homem? Certeza que sabe, irmão Isaías. Irmão Isaías. Algum outro irmão sabe? Adriel. Essa aí. Deixa eu ver se eu coloquei o nome aqui. Adriel Meolatita. Tá certa a resposta? Adriel Meolatita. Essa aí até a irmã Ilma sabia, irmã. Irmã Joyce. Opa. Hã? Isso, o nome mesmo é Adriel. Meolatita, eu creio que seja a nacionalidade, isso, a terra dele, a cidadania. Vou fazer aqui outra. Tem pergunta, irmão Moisés Medeiros? Tem pergunta?
Irmão Moisés Medeiros depois ficou reclamando que a gente não vem aqui até onde ele, que ele não faz pergunta por falta de oportunidade. Agora pode fazer as... Tem quantas aí? Davi falou a Jonatas: que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar-me a vida? O que Jonatas lhe respondeu? Essa pergunta é nível de irmã Ruth. As irmãs... Quem sabe da resposta, minhas irmãs? A própria irmã Ruth. Repete, irmão Moisés Medeiros. Davi falou a Jonatas: que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar-me a vida? Qual foi a resposta de Jonatas? Pronto, irmã Ruth? Não? Ela disse que não sabe, irmãs. Quem sabe e poderia responder? Hoje a irmã Áquila não está respondendo nada, né, irmã Janinha? O que aconteceu com vocês? Ninguém sabe dessa resposta? Posso passar para os irmãos? Se eu passar, posso escolher uma pessoa para responder? Irmão Moisés Medeiros, responde essa pergunta, por favor. Certeza que ele vai saber. Algum irmão aqui, sabe? Irmão Neville, irmão Carlos Daniel, irmão Carlinhos, irmão Wesley, irmão Salatiel, irmão Deusdete. Irmão Deusdete, vem para cá para frente, irmão Deusdete. Não pode apagar, não. Diz tá. Pois é, pode. Quem? Responde, irmão Moisés. Vamos lá. Mais ou menos, irmão. Se eu não me engano, ele falou para ele que nenhuma dessas coisas lá que ele repetiu, que ele falou para ele, não cabia a ele, para ele não se preocupar que ele não era isso, para ele não se preocupar com isso. Você está ouvindo, irmão? É mais ou menos, eu estou falando, que ele falou essas palavras que Davi disse para ele, perguntou, por que teu pai está me perseguindo se eu não fiz nada para ele? Aí ele fez, mais ou menos isso, as palavras eu não lembro, mas ele disse, não se preocupe, Davi, não tem nada que desabone a sua conduta com meu pai. É mais ou menos isso aí? Ou está muito longe? Se eu não me engano, Jonatas falou assim que tudo o que Saul ia fazer, primeiro ele falava para Jonatas. Irmã Janinha, levantou a mão. Acho que a irmã Jéssica respondeu, né? Porque o que ele falou foi que seria as palavras que ele não se preocupasse, que ele não morreria e que não havia coisa grande nem coisa pequena que o pai dele fazia, que se antes não, que ele não comunicasse, né, que ele falasse a ele, e que se o pai dele tivesse realmente com essa intenção, que ele teria lhe contado. Não foi isso? Certo, irmão Moisés? Amém. Não falei que essa pergunta era nível de irmã Ruth? Quase não sai a resposta. Mas, irmãos, estamos chegando no final de mais um companheirismo. E creio que todos que tinham perguntas para fazer fizeram. Pode ser que vocês tenham mais para fazer, mas repetindo, mas eu creio que todos que trouxeram fizeram. Amém? Muito bom, parabéns para vocês que estão estudando mesmo, dá para ver nas respostas.
Até as perguntas a nível de irmã Ruth, vocês estão conseguindo responder. Perguntas difíceis, que eu, sinceramente, não saberia. Mas, amém. Foram 4 capítulos dessa vez, não foi que o irmão Eliezer passou para vocês? Então, o próximo será do 22 ao 25, 22, 23, 24, 25. Do 22 ao 25. Deixa eu ver o tamanho aqui desses capítulos. Vinte e dois, 23, 24. São normais. Só o 25 que é o maior. Não dá para errar. Esses capítulos aqui dá para... Tá tendo o quê? Poucos hinos, os irmãos não querem cantar no companheirismo. É ali, irmão Socorro, a irmã, mulher do irmão Elias lá, como é que ela chama? Esposa do irmão Elias, o Dani, a irmã Terezinha, a irmã, não, a esposa do irmão Jean, Marinelma, a irmã Fátima, o irmão Genô, o irmão Deusdete, o Arley cantou esses dias, né? O irmão Elton, a irmã Geiciane parou de cantar, a Eliene, a Mayra, a Ruth, a Rosângela. Se não tiver quem canta no companheirismo, que não canta no culto, os que cantam no culto, cantam no companheirismo também. Não é, irmã Luísa? É bom, mas tem que ter mais hino, senão fica assim muito, né? Muito cansa. Dá um intervalozinho, cantar um hino é bom. Não é? Vocês não concordam? Então, qualquer um pode cantar, não é só quem não canta nos cultos, não. Quem não está na escala, não. Quem está na escala também, se não tiver outro para cantar, né? Pode cantar. A irmã Mayra, a irmã Jéssica, a irmã Moreninha aí, como é que é o nome dela aí? Heloísa. A irmã Heloísa, a irmã Ana Paula, a irmã Valdineia, a irmã Angelina, a irmã Raquel do Euclides, a irmã esposa do pastor Natanael, como é que ela chama? Daniela. A irmã Daniela. A irmã Jeane canta, eu tenho certeza absoluta que a irmã Jeane canta. E é bom, não é? Porque ela é filha do irmão Zé de Jorge. Qual filho do irmão Zé de Jorge que não canta? Só depois que eu ver. Até os netos, bisnetos. As filhas do irmão Divino Márcio aí, ó, fica enterrando o talento. Essa Maria Divina, pode deixar ela. A outra aí, ó, hoje eu estou ruim para lembrar o nome do povo, ó. Yasmin, a Isabela canta bem, ó. E pode deixar, eu vou arrumar outra escala. Ixi, aí tem que fazer culto todo dia. Mas é muita gente para cantar, né? Só que ninguém quer cantar. Irmão Naldo, mas irmã Rosângela, né? O problema do irmão Naldo é o seguinte, é que ele canta e quando ele termina tem que bater palmas, ele não canta mais. Mas tem que dar um jeito de aumentar esses hinos aí no companheirismo, né? Irmão Elias Medeiros. Como é que é? Não, mas não precisa de ensaiar não. Para cantar no companheirismo não precisa ensaiar não. Chega lá e fala assim, eu vou cantar só ou consegue andei. Pronto, dá o tom lá e... Até eu acho que vou começar a cantar no companheirismo. É bom, não é? Bom demais, mas informal. É bom, é informal, é sem ensaio. Um Vandim, uma Vandi, vem os dois aqui, faz um duo aqui, igual a irmã Lidiane, mas o irmão Arlen, né? E o irmão aqui parou de cantar, o irmão Joel Robson Joel, né? Parou de cantar, irmão Robson.
Você está parecendo que casou, rapaz. Está difícil, viu? Tem que cantar. Então tá bom, continua, já está na hora de encerrar quase, né? Mas ainda dá para alguém cantar. Vamos lançar sorte numa pessoa para cantar? Como é que nós faz para lançar sorte? Aonde a sorte cair, vai cantar. Pega uma caneta, põe na mão da irmã Jéssica lá, vai, correndo. Depressa, vamos lançar sorte. Aí eu vou cantar um hino aqui. Quando eu parar de cantar, vocês param a caneta. Onde ela parar, a irmã vai cantar um hino. Agora, eu pego o inário e vem cá e canta. Hã? Hã? Eu fechar o olho? Não, não vou olhar para lá não. Vai passando a caneta aí. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas com o céu ele desceu e... Pô, caiu a sorte, vai cantar. A irmã Daniela. Foi, irmã Daniela? Foi? Irmã Raquel? Irmã Raquel. Ei, irmã Raquel, a sorte é sua. Vamos ouvir a irmã Raquel cantar? Pode cantar sentada aí mesmo, se a irmã não quiser vir aqui. Se a irmã não quiser vir aqui, canta sentada aí mesmo, viu? Vai ou não vai? Vai, a sorte caiu, foi lá, eu falei que ia lançar a sorte, não foi? Então pronto. Pega o inário aí e a irmã Janinha já está fazendo o arranjo. É sem brincadeira. Nós só rimos assim, mas isso eu sei não, eu não sei porque está acontecendo isso não. Mas a irmã canta, louvando ao Senhor, e aí nós canta junto, não canta? Ela só tira o hino lá e nós faz de conta que canta junto e deixa ela cantar, né? É bom demais. Vai lá, irmã Raquel, canta aí. O irmão vai levar o microfone para a irmã. E você pode ser curado enquanto a irmã Raquel canta. Pode ser salvo, pode ser liberto, né? Adorando ao Senhor. Vamos ser mais informal no companheirismo. Companheirismo não é culto, não. Companheirismo é companheirismo. É participação, é louvor, é destaque, é responder uma pergunta, é comentar alguma coisa. É participação, né? Vos guarde pelo seu poder, protegido e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos
pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde do poder do mal, da ruína no pecado, do temor de todo lado. Deus nos guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor, nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, para seu divino gozo. Seu serviço tão glorioso. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Amém. Deus continue abençoando. A irmã Raquel canta demais, gente. Que vozinha, hein? Quem vê ela caladinha não imagina. Cadê o meu Euclides, hein? Ei, meu Euclides. Daqui uns dias o meu Euclides, mas a irmã Raquel está cantando um hino aqui, ó. Mas ela vai cantar sozinha também, né? Daqui uns dias. Aí, tá vendo? Canta a primeira vez, quase morre. Mas quando for domingo que vem, se a sorte cair nela de novo, ela já canta mais tranquila. Eu for no outro domingo, se a sorte cair nela de novo, aí ela já virou cantora. Né? Mas olha só, bom demais. Deus abençoe a Raquel. Sem falar que esse louvor dessa forma aí, parece que agrada mais a Deus do que esse louvor muito ensaiado. O cantor vai ficando bom para cantar, começa a falar assim, Deus vos guarde pelo seu... acho muito gostoso, muito bonito, não. É melhor cantar normal, né? Normal. Começa a arrastar o R, começa a arrastar, começa a ficar meio chique, né? Aí a pessoa canta bem, normalzinho, sobe aqui, canta normalzinho, do jeito que ele canta, com vergonha, meio tremendo, fica bom demais. Aí vai perdendo isso, daí a pouco já começa a ficar assim, meio... começa a enfeitar muito o hino, aí acaba a graça. Mas que coisa boa, né? Vocês gostaram da inspiração de Deus? Foi inspiração de Deus, por isso que tem que acontecer, né? Tem que acontecer, quando Deus quer tem que acontecer. Deus abençoe a irmã Raquel, foi bom, eu fui abençoado, nós fomos abençoados com o hino dela, né? Domingo que vem vai ter mais, se Deus quiser. Vai cair na irmã Aparecida, na irmã Terezinha, na irmã Marinelma, na irmã Vandi, na irmã Eurilene. Vai cair em todo mundo, vai cair nos irmãos também, viu? Vai cair nos irmãos também, tá bom? Vai ser muito bom. É um de cada lado, isso. Domingo que vem vai ser um de cada lado. A sorte vai ser lançada, né? E vai ser bom.
Tem que ter mais hinos, vai ficar mais animado, né? É bom tocar hino de improviso, não é? É bom. Vocês não tem que fazer só show, não, gente. Ficar bonito e não. Tem que tocar, acompanhar o hino também. Cadê o tocador de violão? Tocador de violão é bom para tocar de improviso. Está ali, né? Isso. E aí, irmão Neville também está aprendendo, não está, irmão Neville? É você ou é o irmão Dailton? Lá de casa eu escuto um tocando violão lá. Falo, rapaz, acho que é o irmão Neville. Está ficando bom, né, irmão Neville? Não está? Tá, sim. Daqui uns dias o irmão Neville está tocando também. O irmão vai tocar o contrabaixo. Ah, esse irmão de camisa vermelha aí toca violão. É violão que você toca, é? É, irmão Moisés? É? Então, domingo que vem, nós vamos lançar a sorte. Quando cair a sorte, você vai tocar o violão para o irmão cantar ou para a irmã. Combinado? Aí, ó, ele disse que é tocador de primeira. Toca bem. Vai, irmão Salatiel, arranja um violão para ele, né? E um contrabaixo para tu, né? Isso. Então tá bom. Ih, ó, já passou da hora de terminar. Amém. Vai ser bom demais. Todo domingo isso. Eu gosto dessas coisas. Vocês sabem que eu gosto, não sabem? Mas eu ia encerrar e ia pedir perdão, porque eu estava brincando demais nos companheirismos. Eu ia falar, gente, eu estou brincando demais, irmãos. Mas o pastor disse que formalidade demais não é muito bom, né, no companheirismo. Isso, então tá bom. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Fazemos a oração. Estamos encerrando. Quando o sino tocar, é para nós entrarmos novamente para o culto da noite. Tá bom? Ouvirmos a pregação. Bondoso Pai Celestial, obrigado por este momento maravilhoso que tivemos aqui com o Senhor, por estarmos todos juntos novamente aqui em um mesmo Espírito, reunidos em um mesmo nome, em um mesmo batismo. Obrigado por tudo que nós aprendemos aqui nesta tarde, ó Deus, que fique para sempre dentro dos nossos corações. Abençoa o culto de logo mais à noite também, o pregador que nos falará a Tua palavra, que seja de grande valia, que possamos valorizar isto e guardarmos conosco também para sempre. Pedimos com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus Cristo, e neste mesmo nome nós agradecemos. Obrigado, Senhor. Amém.